Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho deste domingo vai apresentar Jesus, que sente compaixão da multidão. Ele se comove no seu íntimo, porque a multidão estava cansada e abatida, como ovelha que não tem pastor. Ou seja, a ovelha sem pastor é uma ovelha profundamente desorientada. E Jesus quer dar uma orientação ao povo. Ele quer unir a comunidade. Então nós precisamos ser uma comunidade unida em Cristo para que a gente não caminhe desorientado. A gente precisa desta união. Então Jesus chama os 12 e vai enviá-los em missão. 12 eram também as tribos de Israel. E Jesus está mostrando que ele veio para formar um novo povo. Queridos irmãos e irmãs, a igreja precisa estar cada vez mais ungida pelo Espírito Santo e reunida como um único corpo de Cristo, o corpo glorioso do Senhor, ressuscitado, do qual ele é a igreja deste povo, desse corpo. Ele faz de nós essa igreja, ele é a cabeça desse povo. E a igreja é a comunidade dos cristãos, não somente reunidos, mas unidos em Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o evangelista mostra que Jesus encheu-se de compaixão, ou seja, sentiu a dor do povo. Assim Jesus tem compaixão de nós e ele está enviando os discípulos para terem os mesmos sentimentos do próprio Senhor Jesus. O discípulo que vai em missão precisa ter esta compaixão, precisa sofrer com o povo, caminhar com o povo e oferecer uma resposta de fé. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos notando ainda hoje a mesma dificuldade. Nós temos uma messe grande, sendo ela a igreja ou a própria humanidade, e os trabalhadores são poucos em proporção à tarefa. Então, às vezes na igreja nós vamos ter muitas funções, muitos desafios, muita tarefa. E a solução que Jesus dá é orar, rogar a Deus, o dono da messe, para que envie trabalhadores para a colheita. Então pode ser difícil para o cristão assumir toda a responsabilidade do apostolado e da missão, mas não é complicado rezar pelas vocações, rezar pela igreja, pelas necessidades da igreja. Queridos irmãos e irmãs, São Paulo VI,
Papa da Igreja, importante para o Concílio Vaticano II, ele vai dizer o seguinte: a responsabilidade da difusão do Evangelho que salva é de todos os que o receberam. Então, se eu recebi o Evangelho, eu sou chamado também a estar em missão transmitindo o Evangelho. Ele diz: o dever missionário recai sobre todo o corpo da Igreja, de maneira e em medidas diferentes, é certo, mas todos devemos ser solidários no cumprimento deste dever. Assim, pois, que a consciência de cada fiel se pergunte: tenho realizado o meu dever missionário? A oração pelas missões é o primeiro modo de pôr em prática este dever. Então, como você está vivendo a dimensão missionária da Igreja? Você está participando, está intercedendo? Já o Papa Bento XVI afirmava: a messe existe, mas Deus quer servir-se dos homens, a fim de que ela seja levada ao celeiro. Deus tem necessidade de novos membros na Igreja para a missão. Precisa de pessoas que digam: sim, estou disposto a tornar-me o teu servidor na tua messe, Senhor. Estou disposto a ajudar, a fim de que esta messe, que está a amadurecer nos corações dos homens, possa verdadeiramente entrar nos celeiros da eternidade e tornar perene a comunhão divina de alegria e de amor. E o Papa Bento continua: rogai, portanto, ao Senhor da messe. Isto quer dizer, não podemos simplesmente produzir vocações. Elas devem vir de Deus. Não podemos, como talvez em outras profissões, por meio de uma propaganda bem orientada, buscando novas estratégias, simplesmente recrutar pessoas. O chamado parte de Deus. Irmãos e irmãs, vamos pedir ao dono da messe que envie novos trabalhadores para a missão na Igreja. Reze pelas vocações e se coloque à disposição na sua comunidade para servir, para evangelizar, para participar da missão na sua paróquia, na sua comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.